Tudo começa na Terra 828. Vemos o brilhante Senhor Fantástico fazendo o que faz de melhor, organizando dispositivos enquanto procura por esta combinação estranha, aloe vera e iodo. Não conseguindo encontrar em nenhum lugar, é quando sua esposa, Sue Storm, também conhecida como Mulher Invisível, se oferece para procurar para ele. Mas tem algo errado. Ela sai do banheiro toda tensa. Quando ela sai do banheiro, ela lhe entrega um teste de gravidez. É positivo. Eles estavam tentando há 2 anos e nada. Ficou tão doloroso que eles pararam de falar sobre isso, pensando que talvez a paternidade não estivesse nos planos deles. Mas agora tudo mudou. As emoções estão à flor da pele. O que eles mais queriam finalmente está acontecendo. Eles vão ser pais. Então, portamos para este grande evento comemorativo que celebra os 4 anos desde que o Quarteto Fantástico se uniu pela primeira vez. O anfitrião começa a contar sua história. Como 4 astronautas ousados, Dr. Reed Richards, seu melhor amigo Ben Grimm, sua esposa Sue Storm e seu irmão mais novo Johnny Storm partiram em uma missão espacial que virou suas vidas de cabeça para baixo. Durante a missão, eles foram atingidos por uma violenta tempestade cósmica que reprogramou seus DNA. Quando eles retornaram à Terra, as coisas ficaram estranhas de uma forma sobre-humana. Eles começaram a mostrar poderes insanos. E assim, o Quarteto Fantástico nasceu. Logo após a transformação, eles já estavam enfrentando monstros gigantes e ameaças impossíveis, testando sua coragem, união e o que realmente significava ser uma família. Um dos seus feitos mais lendários foi quando eles derrubaram o Homem Toupeira, que tentou roubar um banco inteiro, mas não conseguiu ir muito longe. A equipe encerrou isso bem rápido. Eles também destruíram o plano do Pensador Louco de sabotar a cidade de Nova York. Não podemos esquecer do Fantasma Vermelho e seu super macaco, derrotado com pura coragem e trabalho em equipe. Sua bravura fez deles mais do que apenas heróis. Eles se tornaram ícones. As pessoas os viam como um símbolo de esperança, e Sue Storm não tinha apenas poderes, ela também era a diplomata do grupo, conseguindo negociar um tratado de paz com o próprio Homem Toupeira. Na cerimônia, a multidão vai à loucura quando cada um deles é apresentado. O gênio, Senhor Fantástico, a perspicaz Sue Storm, o destemido Johnny Storm, também conhecido como Tocha Humana, e o Homem-Pedra, Ben Grimm, o Coisa. As pessoas os amam, torcem por eles e os admiram. Eles não são apenas super-heróis. Eles são seus protetores. Depois da comemoração, nós os vemos se preparando para um aconchegante jantar em família, com a ajuda do seu fiel e sempre atento robô, Herbie. Sue e Reed chegam um pouco atrasados. Alguém faz uma piada sobre o atraso, o que deixa Sue confusa por um segundo. De início, as risadas estranhas, aos olhares desconfiados. Todo mundo começa a sentir que algo está acontecendo, principalmente pela forma como o casal está agindo. E então, do nada, Sue conta a novidade. Ela está grávida. A sala explode de alegria. Johnny e Ben estão tão animados quanto os futuros pais, comemorando abertamente que serão tios. Eles prometem se destacar e ser os melhores tios para o bebê. A família fantástica está crescendo, e todos sabem que o melhor ainda está por vir. Até os canais de notícias estão agitados, os 4 fantásticos estão prestes a se tornar 5. O entusiasmo é real. Toda a equipe entra em modo de preparação para o bebê, reorganizando seu espaço, atualizando-se sobre as coisas da criação dos filhos, fazendo o melhor que pode para estar pronta para o que está por vir. Mas uma questão continua pairando no ar. Esse garoto vai nascer com poderes ou será apenas uma criança normal? Durante um check-up na ultrassom, um alerta repentino do espaço interrompe o momento. Nesse momento, Johnny entra furioso. Ele refez os designs para os novos trajes da equipe, mas Reed o encara com uma cara séria. Há uma nova transmissão e ela precisa de toda a sua atenção agora. Eles se preparam para receber o sinal, mas pouco antes, do nada, uma queda de energia atinge o prédio. Sem perder o ritmo, Johnny ilumina o ambiente com seus poderes para que tudo continue andando. Um pouco mais tarde, Sue Storm descobre que seu marido terceirizou a montagem do berço para o seu robô. Mas, ao analisar mais a fundo, ela percebe que Reed está construindo outra coisa paralelamente. Uma máquina de alta tecnologia para analisar se o bebê terá mutações genéticas ou superpoderes. Reed explica tudo, dizendo que qualquer um pode construir um berço, claro, mas quase ninguém na Terra consegue construir uma máquina que possa dizer: seu filho será afetado pela mesma radiação cósmica que reprogramou seu próprio DNA. Ele acredita que é crucial ser cauteloso, porque ninguém sabe que tipo de consequências isso pode ter. Mas Sue, calma e firme como sempre, escolhe não confiar em nenhuma máquina. Ela usa seus poderes para mostrar a Reed uma imagem vívida e brilhante do bebê crescendo dentro dela. Um garotinho perfeitamente normal, pelo menos por fora. Com força silenciosa e amor, ela o lembra que nem tudo precisa ser medido para ser compreendido. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ben Grimm, o Coisa, está apenas dando uma volta, se misturando à multidão o melhor que pode. Quando um grupo de crianças, animadas, perguntam se ele pode levantar um carro só por diversão. Ben ri, e para surpresa de todos, levanta o carro como se não fosse nada. As crianças ficam loucas e perdem o controle ao ver isso. De volta para casa, Reed anuncia orgulhosamente que finalmente terminou de montar o berço. Ele explica como vem coletando dados sem parar, tentando se antecipar a qualquer risco para construir um futuro em que seu filho possa estar seguro. Mas quando as coisas começam a ficar calmas novamente, o céu se abre e algo enorme rasga a atmosfera. Johnny dispara e vai verificar aquilo, apenas para ver algo realmente assustador. Uma figura poderosa, Shalabal, acaba de pousar na Terra e está deixando o caos em seu rastro. O Quarteto Fantástico se reagrupa em solo firme, pronto para enfrentar o que quer que esteja por vir.
Shalla-Bal aterrissa com uma presença poderosa e um tom solene. Ela anuncia que seu planeta está condenado, ou seja, seu mundo está prestes a ser destruído por uma força imparável, o Devorador de Mundos. Pará-lo não é uma opção. A única coisa que resta é aceitar o fim. Ela pede a todos que mantenham seus entes queridos por perto e confessem o que está em seus corações antes que o tempo acabe. Sua voz é profunda, firme e definitiva. Isto não é um aviso, é uma sentença. Ela declara a chegada de Galactus. Johnny, irritado, voa atrás dela, mas quando ela alcança, ela nem se encolhe, apenas o empurra para longe como se nada tivesse acontecido, fazendo-o cair de volta no chão com um único movimento. A ameaça é real, e a equipe entra em ação, rastreando seus movimentos. E à medida que eles vão mais fundo, algo perturbador surge. Um padrão. Planetas inteiros desaparecem. Simplesmente desapareceram. Tudo ligado pela mesma assinatura energética estranha. E em cada um deles, Shalla-Bal esteve lá. Johnny conta à equipe que quando eles se cruzaram, ela falou com ele em uma língua que ele nunca tinha ouvido. Ele não entendeu as palavras, mas o peso por trás delas permaneceu com ele. Mais tarde naquela noite, ele mergulha nos velhos arquivos, gravações empoeiradas de antigas línguas interestelares. Horas se passam, mas finalmente ele encontra algo que soa assustadoramente próximo do que ela disse. Enquanto isso, Reed apresenta novos trajes, de alta tecnologia, elegantes e totalmente atualizados. Ele explica tudo para a equipe, funções aprimoradas criadas para lidar com condições extremas, seja lutando por suas vidas ou explorando os confins do espaço. Neste momento, a segurança vem em primeiro lugar para a equipe e para o bebê que está a caminho. O Quarteto Fantástico volta aos olhos do público em um grande evento, e Reed Richards pega o microfone e reflete que, há 4 anos atrás, eles eram apenas exploradores com o sonho em comum de alcançar as estrelas. O espaço era a fronteira final, cheia de promessas e maravilhas, mas o desconhecido não vem de graça. Ele traz medo, mudança e responsabilidade. É por isso que hoje eles estão retornando ao espaço, não como sonhadores, mas como defensores da humanidade. Após o discurso, Ben Grimm vai até Reed para agradecê-lo pelo novo equipamento, mas também para esclarecer algo. Ele diz para ele parar de se culpar pelo que aconteceu todos aqueles anos atrás. Reed ainda se sente culpado, achando que os trajes antigos que ele projetou causaram suas mutações. Mas Ben, sempre direto e honesto, lembra que ninguém o culpa por isso, e é hora de parar de carregar esse peso para a próxima missão. Com os corações firmes e o propósito firme, eles dão adeus para a multidão. Eles embarcam na nave, colocam os cintos de segurança e, num piscar de olhos, a jornada começa. A Terra desaparece atrás deles, enquanto eles disparam em direção ao espaço profundo, atingindo velocidades maiores que a da luz. Eles estão indo direto para Galactus, embora ninguém saiba realmente como esse ser colossal se parece. Depois de escanear o radar por horas, eles finalmente detectam uma enorme anomalia energética e seguem o sinal de um planeta que está sendo dilacerado e consumido impiedosamente. Tudo o que um dia existiu ali se foi. Reed faz as contas e descobre que a nave de Galactus é cerca de 13% maior que a Terra. Essa estatística por si só faz a ameaça parecer ainda mais real. Sue Storm usa sua invisibilidade para entrar na estrutura gigante, mas ela não fica escondida por muito tempo. Galactus, uma entidade de poder insondável, a detecta. Ele examina cada um deles, até mesmo o feto que cresce dentro de Sue. Então Shalla-Bal aparece novamente, calma, fria e distante. Ela diz que Galactus está pronto para recebê-los e que eles nunca deveriam ter vindo. Ao pousar, a equipe se prepara para o que quer que esteja por vir. Eles enviam Herbie, seu robô leal, para coletar todas as amostras que puder para análise, mas Shalla-Bal deixa algo muito claro. Galactus não escolhe os planetas que consome, mas sim ela. É seu dever e sua maldição. Johnny caminha em sua direção, com os olhos cheios de coragem e perguntando o que aquelas palavras significavam, as que ela sussurrou antes de jogá-lo para fora da prancha. Shalla-Bal olha para ele com o rosto indecifrável e responde com um tom calmo, que na língua dela era uma bênção. Significava morrer com os seus. Finalmente, eles ficam cara a cara com Galactus, o temido devorador de mundos, mas para a surpresa deles, ele não os destrói na hora. Em vez disso, ele lhes dá algo raro, sua atenção. Sua voz profunda e antiga, como o próprio universo, ressoa enquanto ele fala. Ele revela que uma vez há muito tempo, ele foi como eles, um humano pequeno e frágil. Isso aconteceu milhões de anos antes que a fome cósmica os alcançasse. Antes que ele se tornasse a força de destruição diante da qual eles agora se encontram. Olhando para eles com uma presença imponente e distante, ele diz que viajaram muito, na esperança de implorar por misericórdia. Ele acredita que entende a missão deles, que eles se acham dignos o suficiente para salvar o mundo. Mas Galactus não está realmente interessado neles. O que ele quer é o filho que ainda não nasceu. Ele declara que a criança que Sue Storm carrega, filho dela e de Reed Richards, é a chave. Dentro dele existe algo além da compreensão humana. Um antigo poder cósmico bruto esperando para despertar. Galactus faz sua oferta. Ele poupará a Terra. Mas somente se eles entregarem o bebê, só então a destruição cessará. Aquela criança é Franklin Richards, dos registros dos cosmos. Franklin é marcado como um mega nível ômega, um ser com habilidades de nível divino, incluindo poderes de distorção da realidade e enorme força sônica em inúmeros futuros possíveis. Ele se torna uma das entidades mais poderosas que o universo já conheceu. Mas por enquanto, esse poder dorme escondido dentro de um corpo que nem sequer nasceu. E naquele momento, como se o destino estivesse puxando os cordões, Sue Storm entra em trabalho de parto. A bolsa dela estourou, o bebê está chegando, e Galactus, com aquela voz estrondosa e divina, dá seu veredito. Ele devorará a Terra lentamente e fará com que seu filho assista a cada segundo. Shalla-Bal, sua arauto, bloqueia o caminho deles. Ninguém vai embora. Uma batalha então começa. O Quarteto Fantástico se recompõe e consegue derrubá-la temporariamente. Não há tempo a perder. Eles correm de volta para a nave e decolam a toda velocidade. Mas Shalla-Bal não terminou. Ela sai voando atrás deles.
rasgando o vazio do espaço, acompanhando a velocidade da luz deles. Porque sim, ela também consegue fazer isso. No meio da perseguição, ela tenta invadir a nave e roubar o bebê. Johnny Storm salta para interceptá-la, mas hesita. Algo nela o instigou desde o momento em que se conheceram. Ele se sente atraído por ela. Então ele não consegue puxar o gatilho. E a física também não ajuda. Movendo-se na velocidade da luz, seus poderes se distorcem, seus disparos são inúteis aqui. A equipe faz um sinal sonoro, eles reduzem a velocidade, um movimento arriscado que poderia levá-los para o cronoespaço. Basicamente, uma viagem só de ida para lugar nenhum, mas eles não têm outra escolha. Naqueles poucos segundos, Sue usa seu poder e torna a nave inteira invisível. Apenas o suficiente, eles perdem Shalla-Bal. Ela fica presa em uma armadilha de correntes hiperespaciais instáveis, pelo menos por enquanto. A ameaça imediata ficou para trás, mas o tempo não está do lado deles. Eles não têm combustível suficiente para retornar à Terra rapidamente. Sue, exausta e com dor, não consegue mais aguentar. Ela começa a empurrar enquanto Reed segura sua mão, guiando-a para ficar calma. E assim, no coração do cronoespaço, um lugar onde o tempo e a matéria se dobram como papel, nasce Franklin Richards, uma nova luz brilhando com luz cósmica e silêncio perfeito. Um ser que um dia pode mudar o destino de todo o universo. Finalmente, depois de um mês inteiro, o Quarteto Fantástico retornou à Terra. Quando a nave pousa, multidões lotam as ruas, com muitos aplausos, gritos, lágrimas de alegria. Para o povo, é isso, vitória. Os heróis estão de volta. Galactus deve ter sido derrotado, mas a equipe sai, com o rosto pesado. Reed pega o microfone e, em meio ao rugido da multidão, ele conta a dura verdade. Galactus não foi derrotado. Ele revela que ele ofereceu um acordo, mas o custo era impensável. Galactus pediu algo que nunca poderia dar: seu filho recém-nascido. Enquanto isso, em algum lugar do espaço, Shalla-Bal escapa de sua armadilha no hiperespaço e retorna à sua matéria. Galactus, impassível, lembra Shalla-Bal que tanto ela quanto a criança possuem poderes inimagináveis. Mas o garoto, Franklin Richards, é a chave, um ser de potencial infinito que finalmente pode satisfazer sua fome sem fim e permitir que ele descanse. Shalla-Bal deve encontrar a criança e levá-la até ele. Reed Richards, sobrecarregado, percebe que está lidando com algo que está muito além da lógica humana. Galactus não vê Franklin como uma criança, mas como seu sucessor, o recipiente perfeito para herdar a maldição do poder cósmico. E a parte mais assustadora é que eles não têm nenhum plano. Nenhum. Enquanto o pânico começa a tomar conta, Johnny se aproxima de sua irmã com um capacete de aparência estranha. Lá dentro, ele armazenou traços de feromônios conectados a Shalla-Bal, algo que os permite projetar uma mensagem oculta, sua suposta bênção. Johnny confessa que já tinha ouvido aquela voz antes naqueles antigos arquivos de linguagem interestelar. Agora, com essa pista, ele acha que pode ajudar Reed a decifrar quem Shalla-Bal realmente é e o que ela realmente quer. Mas assim que eles começam a progredir, a notícia chega. Protestos acontecem no mundo todo. Multidões exigem que o Quarteto Fantástico entregue o bebê para salvar o planeta. A pressão é insuportável. A tempestade da mídia cresce a cada hora. Reed tenta confortar Sue, jurando que nunca deixaria isso acontecer. Mas Sue o interrompe. Ela sabe que, mesmo que por apenas um segundo, o pensamento passou pela sua cabeça. E é tudo o que é preciso para que a confiança se rompa. Sem dizer uma palavra, decepcionada e magoada, Sue se afasta do marido. Nas ruas, a tensão é intensa, quase sufocante. Multidões enormes tomaram conta, exigindo o impensável, a vida de um recém-nascido em troca da sobrevivência do planeta. A incerteza se transformou em histeria, o medo se tornou um incêndio florestal alimentado pelo desespero coletivo. E então, de dentro do prédio, alguém sai. Sem capa, sem escudo, sem armadura, mas ela anda como se nada pudesse tocá-la. Sue Storm aparece, rosto firme, passos firmes e alma em chamas. Em seus braços, ela segura seu filho recém-nascido, Franklin Richards, a criança que o mundo já pintava como uma ameaça antes mesmo de abrir os olhos. Ela caminha pela multidão como um farol na tempestade, sem se deixar abalar pelos gritos, pelos cartazes, pelos flashes das câmeras. Ela não está aqui para pedir permissão. Ela está aqui para deixar uma coisa bem clara. Ela sobe em uma plataforma improvisada e se eleva acima do caos. Naquele instante, a cidade inteira fica em silêncio. Os mesmos rostos que estavam cheios de fúria agora mostram hesitação. É impossível ignorar a visão. Uma mãe diante do julgamento do mundo, segurando em seus braços o presente mais precioso que o universo já lhe deu. Ela não estava lá para se desculpar ou fazer promessas vazias. Ela veio com uma verdade simples e poderosa. Aquela criança não era um símbolo, não era uma arma, não era um preço a ser pago. Ele era o filho dela. E se o mundo achava que tinha o direito de exigi-lo, então estava prestes a descobrir até onde uma família unida poderia ir. Ela não estava disposta a sacrificar seu bebê para salvar o planeta, mas ela também não estava disposta a deixar o planeta morrer só para proteger os seus. Em seu coração, a linha já havia sido traçada. Naquele dia, Sue Storm não precisou levantar a voz. Ela não precisava ficar invisível ou criar campos de força. Sua vontade era seu escudo. Seu amor era seu poder. E lá, diante de milhões de olhos, ela fez uma escolha que nenhuma força cósmica jamais poderia mudar. Eles lutariam, não por dever, não por glória, mas pelo que realmente importava. Eles lutariam por seus filhos, pela humanidade, pelo futuro. E eles fazem isso de jeito único que
que sabem, juntos como uma família que não se desfaz. A multidão irrompe em aplausos. Todo mundo está com ela. Então Reed dá um passo à frente e diz que tem a solução definitiva: mover a Terra, realocar o planeta inteiro para uma parte do universo tão distante, tão escondida, que Galactus nunca os encontraria. Ele explica que já construiu uma ponte interdimensional. Até agora, ele só conseguiu teletransportar um único ovo a alguns metros. Mas ainda assim, diante de toda a humanidade, ele apresenta o plano mais ousado até então: mover toda a Terra para um canto do cosmos, onde ela possa ficar escondida por milhões de anos. Mas para fazer algo tão grandioso, eles precisarão de todos os recursos, de cada grama de poder que tiverem. E para isso, a humanidade tem que dar um passo à frente. Cada pessoa precisará reduzir seu consumo de energia ao mínimo. Todas as luzes foram apagadas, todas as telas desligadas. Tudo importa. Essa energia economizada é o que alimentará as pontes quânticas necessárias para mover o planeta. Enquanto isso, Johnny finalmente decifra o código completo por trás da antiga língua de Shallabal. Com esse conhecimento em mãos, ele se prepara para acionar sua parte do plano, iniciando o deslocamento da Terra. Mas quando as coisas parecem estar indo bem, Shallabal reaparece. Do nada, ela sabota as conexões, acabando com o ritmo na fase mais crítica. Johnny não recua. Ele sai para encontrá-la, calmo e focado. Ele reproduz uma transmissão interceptada do espaço profundo bem na frente dela, em sua própria língua. Ele lhe diz que sabe, que descobriu quem realmente ela é. Ele reconstituiu o passado dela aos poucos, através de fragmentos da língua nativa dela. E agora ele fala a verdade. Ela já foi uma cientista brilhante. Quando Galactus chegou ao seu mundo, ela lhe ofereceu lealdade eterna, em troca de poupar sua família. Ele aceitou e a fez de sua arauto. Essas transmissões misteriosas não eram um aviso, eram mensagens de agradecimento do único planeta que Galactus poupou. Cara a cara com a verdade, Johnny a força a confrontar o que ela enterrou há muito tempo. Ele a lembra que foi ela quem levou Galactus a todos aqueles mundos, aqueles agora reduzidos a cinzas. E agora, ela o está trazendo aqui para a Terra. Shallabal, devastada pela culpa, recua, visivelmente abalada. Johnny a segue, tentando romper com o que restou de sua humanidade. Ele diz a ela que entendeu. Ela estava apenas protegendo seu planeta, assim como ele estava fazendo agora. Mas ela parou de fingir. Quebrada por dentro, ela exige a criança. Diz que se Franklin fosse mais velho, ele mesmo faria o sacrifício, assim como ela queria. Johnny se oferece para morrer, mas ela o rejeita friamente. Não é decisão dele. Então, com uma voz que parece mais gelo do que ar, ela solta a bomba. Eles têm que salvar a criança, mesmo que isso signifique sacrificar o mundo inteiro. Isto é, se ainda tiverem tempo. Então, depois de um vai e vem tenso, um plano maluco começa a se formar. Esqueça a tentativa de tirar o planeta do caminho de Galactus. Em vez disso, eles tentarão afastar Galactus do planeta. A chave o separou de sua nave. Essa é sua fonte de energia, seu GPS. Se os cálculos estiverem corretos, eles poderão lançá-lo até o ponto mais distante do universo. E sem sua carona, ele fica preso, abandonado no meio do nada cósmico. Então Sue Storm entra em cena. Ela diz que o plano pode funcionar, mas tem um problema. Para fazer isso, eles precisarão do poder do bebê Franklin. No início, os outros se recusam terminantemente. Não tem como eles arrastarem o bebê para isso. Mas sem outras opções disponíveis, a realidade bate forte. Então sim, com o coração pesado, mas com a mente firme, eles concordam. E o plano entra em ação. Para realmente fazer essa coisa funcionar, eles chamam Harvey, mais conhecido como o Homem Toupeira, o profissional do subsolo, o rei do túnel. Ele assume o comando da evacuação em massa, guiando as pessoas para seus abrigos profundos, longe do caos que está prestes a se instalar. Sob sua liderança, milhares começam a se movimentar para o subsolo, enquanto acima o palco está sendo montado para o ato final. O quarteto fantástico, com os nervos à flor da pele, levam o bebê Franklin até o local designado. Eles o colocam bem no meio da zona, servindo de isca, sozinho. O silêncio é denso. Todo mundo está prendendo a respiração. Então ele aparece, Galactus, descendo de sua nave como um deus cósmico, silencioso e aterrorizante. Ele examina os arredores procurando pela criança. Só sua presença faz o ar vibrar. O próprio espaço se curva ao seu redor. E quando seus pés tocam o chão, esse é o sinal. Os quatro atacam de todos os lados. Golpes rápidos e calculados, tentando sacudi-lo, o levam direto para a armadilha. Mas não adianta de nada. Eles percebem isso rápido. Esse cara não é um vilão. Ele é uma força da natureza. Você não pode machucá-lo, nem cegá-lo, e nem conseguem atrasar ele. Seu poder está além do compreensível. Por um momento, parece que a armadilha pode funcionar. Mas então ele para. Ele se ergue em toda a sua altura e com uma voz que soa como o fim do mundo grita: vermes espertos. Então, Galactus volta a procurar pelo bebê. Uma varredura direta mira diretamente na localização do bebê. Assim que o avista, o Titã começa a marchar em direção a ele. Cada passo é como um terremoto. Mas os heróis não vão deixar que ele leve a criança sem lutar. Um por um, eles se jogam em seu caminho, prontos para detê-lo, custe o que custar. Mas Galactus está em outro nível. Com um único golpe, ele faz Ben voar para muito longe como um brinquedo. Johnny não pensa duas vezes enquanto voa atrás dele, tentando amortecer sua queda. Enquanto isso, Reed fica cara a cara com o Devorador de Mundos. Usando cada grama de sua força elástica, ele envolve o gigante tentando desacelerá-lo. Mas Galactus simplesmente o agarra, com a calma de um técnico de laboratório conduzindo um experimento, e o estica como um chiclete. Ele está prestes a torar Reed ao meio, quando Ben e Johnny retornam com tudo, bem a tempo de impedir o pior. Em meio ao caos, Galactus continua avançando. Não há como detê-lo agora. Ele alcança o bebê, o pega em suas mãos enormes com um toque estranho, quase gentil. Então, com uma voz que ecoa pelo vazio, ele fala: "Você é minha libertação.
É hora de me alimentar. Mas ele não contava com uma coisa. A fúria de uma mãe. Sue Storm, ardendo de raiva, explora algo mais profundo. Algo primordial, algo imparável. Sua força invisível ataca em ondas. Puro poder, pura ira. Ela começa a empurrar Galactus para trás, golpe após golpe, destruindo-o com um golpe de cada vez. Com foco extremamente preciso e precisão destemida, Sue o guia direto para o local exato onde a armadilha dimensional foi colocada. De longe, Johnny observa, tenso e preocupado. E no momento em que Galactus se posiciona, do nada, ele aperta o gatilho, uma onda de energia bruta explode ao redor do gigante cósmico. Em segundos, todo o plano se encaixa. Galactus é arrancado da realidade, sugado para o canto mais distante do universo, exatamente como eles planejaram. E o bebê foi salvo por poucos centímetros e resgatado em segurança pelo pai. Mas Sue desmaia, esgotada, quase inconsciente. Esse forço enorme tirou tudo dela. Assim que o alívio começa a se instalar, o chão treme, um estrondo profundo e terrível, e Galactus está retornando de dentro da dimensão para a qual foi mandado. Ele está forçando a saída. Uma rachadura se abre, crescendo rapidamente, num piscar de olhos, eles percebem que isso não acabou. Johnny, vendo isso, sem hesitar, ele sabe o que tem que fazer. Ele olha para sua família uma última vez, abre um sorriso torto e diz: diga ao garoto que o tio Johnny ama ele. Ele está prestes a se sacrificar quando, de repente, uma figura aparece, Shalabal, sem dizer uma palavra, empurra Johnny para fora do caminho e se joga no portal. Um ato final de redenção. Ela arrasta Galactus consigo para o abismo. Está feito. A batalha acabou. Todos correm até Sue Storm, que está exausta, sangrando, mas respirando. A mãe que enfrentou um deus por seu filho. Sue Storm estava deitada ali, sem fôlego, seu corpo completamente imóvel. Parecia que tinha acabado de quebrar depois de um esforço enorme. Reed, seu marido, estava entrando em pânico, fazendo tudo o que podia para trazê-la de volta. Ele chamou seu nome, fez massagem cardíaca, implorou para ela acordar, mas nada acontecia. Nenhuma resposta. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que faz parecer que o universo inteiro parou para assistir. Foi quando Franklin, seu bebê, começou a chorar muito. Aninhado nos braços de um companheiro do quarteto, ele se contorceu e gritou, estendendo a mão para sua mãe, como se pudesse sentir sua ausência no fundo de sua pequena alma. Vendo isso, eles o colocaram gentilmente ao lado do corpo de Sue. E então, do nada, algo que ninguém esperava aconteceu. Uma energia calorosa e brilhante, como se algo tivesse saído diretamente do céu, emanava da criança. De repente, o coração de Sue dispara. Ela engasgou, seus pulmões encheram de ar e seus olhos abriram. Ela estava de volta à vida. E Franklin bateu palmas como se soubesse exatamente o que tinha feito. Sue olhou para ele, com os olhos tremendo de lágrimas, depois se virou para Reed. Sua voz era fraca, mas cheia de admiração, ela disse: eu senti a energia dele. Nosso filho não é como nós, ele é muito mais que isso. O planeta havia sido salvo, o bebê também. E agora, até sua mãe estava de volta por causa dele. Missão cumprida. O Quarteto Fantástico, agora oficialmente 5, juntou-se à multidão. As pessoas estavam aplaudindo, celebrando seu heroísmo. Como demonstração de gratidão, alguém lhes entregou um pequeno traje com o número 5 bem no peito. Um gesto doce, dando as boas-vindas ao mais novo membro da família. Mas Reed e Sue apenas sorriram e gentilmente recusaram. Era muito cedo. Franklin ainda era apenas um bebê. Assim que estavam prestes a ser apresentados formalmente ao mundo, seus relógios se iluminaram com um alerta agudo. Eles desaparecem. E é aqui que o filme acaba. Ou era o que parecia. Porque espera aí, tem uma cena pós-créditos. 4 anos depois, em uma tarde tranquila, Sue Storm está em casa, sentada em um sofá confortável, com o pequeno Franklin em seu colo. Ele está ouvindo atentamente enquanto ela lê uma história para ele. O momento parece tranquilo. Perfeito. Sue se levanta por um segundo para pegar outro livro da estante. Ela desaparece por alguns instantes, mas quando retorna, Franklin não está mais sozinho. Bem na frente dele está uma figura encapuzada, com o rosto escondido atrás de uma capa metálica verde. Parece que o Dr. Destino entrou em ação, o que significa que o Quarteto Fantástico retornará em Vingadores Doomsday. Agora, esse é o verdadeiro final do filme. Obrigado por assistir.